Olá a todos, eu sou a Leidiane, eu faço doutorado no PPGera e onde eu sou orientada pelo professor Tobias Bleninger e coorientada pelos professores Michel Manisch e Andreas Lorck. E o título dessa apresentação de hoje é Emissões de metano através de bolhas em reservatórios de armazenamento de água. Eu gostaria de iniciar essa apresentação com uma pergunta de por que deveríamos pensar em emissões de gás quando bebemos um copo de água ou acendemos uma lâmpada, por exemplo. Então, em um primeiro momento, podemos pensar que não tem muito sentido ou não tem muita relação entre emissões de gases e essas atividades simples que fazemos. Mas os reservatórios de armazenamento de água, eles emitem gases como o metano e o dióxido de carbono. Em um estudo recente, os pesquisadores estimaram que reservatórios de água emitem por ano 0,8 pentagramas de CO2 equivalente, sendo que desse total o gás metano tem a maior contribuição nas emissões. E só para termos uma ideia do que significa esse número, na estimativa de emissões de gás de efeito estufa no Brasil, feita pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, em 2015, a emissão pelo setor de energia no Brasil foi similar ao do setor da agropecuária, com uma emissão total de aproximadamente 0,4 pentagramas de CO2 equivalente. Mas no setor de energia não é incluído, por exemplo, as emissões que acontecem por reservatórios. O metano, que é esse fluxo em laranja mostrado na figura, ele é formado da degradação da matéria orgânica e uma das principais formas de liberação dele é por bolhas que se formam no sedimento. E a emissão, então, ela se torna significativa quando consideramos o grande número de reservatórios existentes com os diferentes fins, que seriam, por exemplo, para abastecimento de água ou para geração de energia elétrica. Por outro lado, os reservatórios eles são muito importantes por conta dos diferentes usos que damos, e assim vem a importância, então, de se pensar em formas de mitigação ou de redução dessas emissões. E já existe, por exemplo, utilização do metano retirado de lagos para a geração de energia elétrica. Então, nessa pesquisa, serão consideradas duas áreas de estudo. Um é o reservatório de abastecimento público no Brasil, que é o reservatório do Passaúna, e que está localizado próximo a Curitiba. E o outro é um reservatório na Alemanha, que foi construído para controle de cheias e geração de energia elétrica. Então, eles são dois reservatórios com diferentes características, como tamanho, temperatura e também diferentes condições devido aos diferentes locais que eles foram construídos. Então, nessa pesquisa serão utilizados dados medidos em campo, como, por exemplo, dados de ebulição, dados de temperatura da água, alguns dados analisados de laboratório, como dados do sedimento, por exemplo, e dados meteorológicos, como temperatura, pressão atmosférica, condições do vento, e também informações do próprio reservatório, como, por exemplo, o nível de água. A proposta da pesquisa é de entender como as emissões por ebulição variam no tempo e no espaço, quais são os principais fatores responsáveis por essa variação, e assim entender melhor partes do processo de ebulição, principalmente dessas condições físicas que controlam a ebulição, e ter informações que podem ser utilizadas e exploradas no desenvolvimento de medidas de mitigação. Então, os resultados que eu espero chegar ao final dessa pesquisa seria de identificar os momentos com maior ebulição e o que levou, e quais são as condições que levaram a acontecer essa ebulição, quais são as regiões no reservatório com maior potencial de emissão, e como o sedimento e as forçantes interagem para liberar esse gás que fica acumulado no sedimento. E, por fim, testar se a retirada de gás do sedimento pode diminuir as emissões de metano.
Então, muito obrigada, e esses seriam alguns dos agradecimentos.